Um outro debate que nós precisamos fazer como igreja é em relação a um tema até espinhoso, difícil, amplo demais, né? Mas eu quero ver se a gente consegue aqui em poucos minutos trazer uma perspectiva para os irmãos, né? É a questão do racismo. Tá? O racismo, é, ele, ele existe e ele existe dentro da igreja. Por que a gente diz isso, né? Por conta de que a igreja faz parte da comunidade. E a comunidade é racista e a gente, então, não tem nenhuma dúvida de que dentro da igreja também se reflete as mesmas coisas que existem na sociedade. Infelizmente, às vezes, a igreja não influencia tanto o mundo quanto o mundo nos influencia. Obviamente, o projeto de redenção não é uma coisa de varinha de condão, né? Que triscou a fada madrinha e imediatamente a abóbora virou carruagem. Não, o crente não se transforma assim do dia para a noite, né? Não é que ele agora tem um Espírito Santo que tudo nele está transformado e imediatamente tudo mudou. Infelizmente é um processo, ou felizmente, né? Porque não anula a nossa personalidade, ela vai se amoldando ao caráter de Cristo. Deus não anula a pessoa, não tira a liberdade individual de cada um, né? Então, nesse sentido, a sociedade é racista e reflete em nós essa questão, e a igreja, se não vigiar, se não estiver olhando direitinho, vai ser também racista, né? E muitas pessoas têm feito aquilo que mais evidencia o racismo dentro da igreja, que é o quê? A negação. É dizer que não existe. Então, isso é o que mais evidencia o racismo, né? E em que essa negação se evidencia assim dentro de nós? Algumas pessoas podem dizer assim, não existe racismo. Primeiro porque não existe raças, todos nós somos seres humanos e tal, e tal, e tal. Biologicamente, esse argumento é correto, né? Embora quando no século XIX, virada para o século XX, a ciência surgiu, ela tenha servido para o uso biológico, né, da justificação das raças em termos biológicos. O pessoal media aí o tamanho do crânio, várias questões de formato da cabeça, do nariz, da boca, não sei mais de que, para tentar evidenciar a superioridade da raça branca, né? Bom, mas hoje se sabe que não existe isso, né? Inclusive, um dos símbolos da luta antirracista sul-africana era a caveira, né? Porque se você pegasse uma caveira de um branco e de um negro, você não conseguia dizer qual é o branco, qual é o negro, né? Então, era um dos símbolos da luta antirracista, as caveiras. E você pegar, então, essa questão do racismo e você negar por esse argumento de que não existem raças, negar também a questão da construção social, né? É um fenômeno da sociologia que a gente precisa analisar. A construção social, ela, ela independe da ciência e da biologia, né? As pessoas constroem uma, uma definição social, uma definição de si próprio e do outro, a partir de suas percepções e não só daquilo que a ciência diz. Obviamente a ciência vai ajudar, vai influenciar, né? Mas ninguém depende inteiramente só da ciência para formatar as suas opiniões, né? Então, existe sim na cabeça das pessoas as raças. E, historicamente, as pessoas fizeram distinção de raças e deram oportunidades ou estiveram fazendo essa construção social em que algumas raças tiveram mais oportunidades que outras, né? Então nós temos, por exemplo, a questão da
da escravidão, a questão mesmo depois da escravidão, da segregação, né? Que é a separação, vocês se viram para aí, nós vamos nos virar para cá. E tudo isso, historicamente, fez com que aquilo que nós observamos hoje seja dramaticamente real, que é o quê? A maioria dos pobres é de raça negra, a maioria das pessoas com baixa escolaridade é de raça negra, a maioria das pessoas presas são negros, a maioria das pessoas com oportunidade em cargos de direção nas empresas e nos governos são brancos, né? Então, não existe igualdade de oportunidades para todos, né? E a, a forma de se resolver essa questão é a gente ter políticas afirmativas na sociedade, né? Eu sei que muitos evangélicos têm uma opinião aí contrária às políticas afirmativas, que em outras palavras a gente chama de cotas, né? Políticas afirmativas são políticas que asseguram um mínimo de oportunidades para pessoas de raça negra ou indígena, né? E as pessoas então dizem, não, isso é injusto, isso não pode, é uma discriminação ao contrário, é discriminando o branco, é dar privilégio, né? E essas coisas todas aí, né? Na verdade, as pessoas têm se esforçado para negar a necessidade de tudo isso, né? Mas se você analisar os números, você vai ver que as políticas afirmativas elas dão resultados em pouco tempo. Você vai ver negros entrando na universidade, negros se formando e ocupando estratos mais altos da sociedade, cargos de direção, e você começa a ter uma mudança na sociedade, né? Quando você equilibra o jogo com oportunidades mais iguais para todos, você cria uma sociedade mais justa, né? A questão das cotas é a gente pensar na na durabilidade delas, né? De que elas não podem durar para sempre. Ela tem que chegar no momento em que você dispense esse mecanismo, né? Mas historicamente nós precisamos desse tipo de intervenção para que a gente possa quebrar um ciclo de exclusão de uma classe social em relação às outras, né? Uma negação constante entre nós é dizer que as pessoas negras às vezes estão com mimimi, né, vitimismo, essas coisas assim. Obviamente é ótimo quando a gente tem aquela autodeterminação, quando você tem automotivação, quando você tem tudo isso, né? Mas socialmente os negros não podem se dar a esse luxo de ter autodeterminação, automotivação e tudo isso, né? Então, por quê? Com questões de realmente discriminação que existe, o ataque, né, que existe a, aos, às pessoas por sua condição de negro, né? Não por sua condição outra qualquer, mas só pela condição de negro, né? Ela é atacada, ela é minimizada, ela realmente é vitimada, né? Então, não é geral, né? Às vezes as pessoas usam casos específicos para tentar determinar o geral, né? Então você pega assim um exemplo de um sujeito que venceu, é negro e fez faculdade, se esforçou, lutou e conquistou, né? O outro é negro, mas se esforçou, lutou e hoje é diretor de uma grande empresa. É negro, mas conseguiu isso, conseguiu aquilo outro. A gente usa a exceção como se fosse uma justificativa de que não precisa fazer nada para ajustar o jogo,
né, tanto educacional quanto de oportunidades de trabalho em favor do negro. Né? Então a gente sempre está usando isso, mas são as exceções. E exatamente porque existem essas exceções é que se justifica as políticas afirmativas. Né? Então quando você vê que um negro venceu, você precisa pensar assim, por que é tão surpreendente que um negro vença? Por que é tão assim destacado que um cara tem que lutar tanto para poder vencer, né? E naturalmente seria bom que todos tivessem essa automotivação e essa autodeterminação, mas não é geral isso, não é razoável isso, né? É preciso que todas as pessoas tenham oportunidades e se a sociedade historicamente não permitiu isso, faz parte da luta moral, tanto do cidadão cristão como não cristão, tentar reverter esses processos na história. Né? A história é quem constrói a gente tem que lutar para desfazer aquilo que historicamente foi construído aí pela sociedade por conta de seus preconceitos e suas opiniões que não condizem com a ciência, com a biologia e com tudo mais. Né? Então espero que vocês pensem aí, reflitam e debatam sobre essa questão aí do racismo também, que dentro da igreja também se evidencia de alguma forma ou de outra, e a gente precisa se posicionar dentro dessa situação